Do Senhor. A paz do Senhor, glória a Deus. Alegres estamos mais uma vez nesta manhã para proclamar o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos aqui para fazer o hino do Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ensina-nos de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Que o Espírito Santo nos seja nesta manhã, que eles leve aos corações a santa palavra do Evangelho. Foi lido nesta manhã em Marcos, no capítulo 10, que fala de um leproso que se aproximou de Jesus e, falando com o mestre, ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu ficarei limpo. E Jesus, olhando para ele, disse: eu quero, fique limpo. E ele se tornou limpo. Glória a Deus. E nesta manhã não é diferente. Você que está vivendo uma vida atribulada, você que está vivendo uma vida desordenada, você que está fazendo o que não é bom diante de Deus, Ele quer limpar tuas vestes nesta manhã. Jesus está te chamando nesta manhã, porque Ele quer limpar as tuas vestes, como Ele limpou aquele leproso naquele dia que ele se aproximou dele. Para que Jesus limpe as tuas vestes, é preciso tu se aproximar de Jesus. E Ele está aqui nesta manhã, Ele está aqui neste lugar. Ele enviou os que Ele chamou, o que Ele escolheu, para estar aqui proclamando esta palavra, para que tu escute e tome uma decisão da tua vida, porque tu estás vivendo uma vida de engano, uma vida que não é diante de Deus boa. Mas Jesus, nesta manhã, quer que tu tome uma decisão, que Ele quer limpar a tua lepra. Aleluia! Aquele homem estava cometido de uma doença que era imunda, não podia andar diante da sociedade. Mas hoje tem uma doença muito pior do que aquela. Hoje tem uma doença chamada pecado, que ela se envolveu, que ela se inverteu, que ela está no meio da sociedade, e só tem um remédio para esta doença.
Para você ser limpo e ser curado dela, você não vai em um médico, nem em uma farmácia, nem em canto nenhum. A única solução para você ser limpo dessa doença é Jesus Cristo, o Senhor. Porque Ele é o único remédio que limpa o homem do pecado, que purifica as vestes do homem e prepara ele. É a partir do momento que Jesus te curar dessa lepra chamada pecado, tu vai ter uma nova vida, uma nova consciência na tua vida. E nesta manhã, Jesus está te chamando. Abre o teu coração. A palavra diz que Ele está à porta a bater. Ele está batendo a porta do teu coração nesta manhã, através desta palavra. É só tu tomar uma decisão. É só tu abrir a porta do teu coração, que Ele quer entrar e fazer morada. Glória a Deus. Às vezes, o que tu estás praticando, o que tu estás fazendo, impede de tu abrir a porta para Jesus entrar. Porque quando tu quer se libertar do que tu está fazendo, vem o pensamento: se eu aceitar a esse Jesus, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo. Mas eu quero dizer a vocês nesta manhã, é melhor tu parar o que tu estás fazendo e aceitar Jesus para ter uma vida com Ele, do que tu ir para a perdição eterna. Porque a partir do momento que tu aceitar Jesus, Ele vai cuidar da tua vida. Ele vai resolver teus problemas. Ele vai andar contigo. O Espírito Santo vai mover diante de ti. Tu vai ter agora um ajudador, um orientador da tua vida. Porque quando tu aceitar Jesus, através do Espírito Santo, Ele vai viver na tua vida. E do jeito que tu estás vivendo, não tem oportunidade e a porta está fechada para entrar Jesus através do Espírito Santo. Mas nesta manhã, tu tem a oportunidade de abrir a porta para que Jesus tenha acesso à tua vida e mude ao que tu anda fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Toma uma posição diante de Deus. Em Marcos 10 ainda fala de um homem chamado Bartimeu. Ele estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho. Ele estava à beira. E mendigava, pedindo esmola. Mas um dia ele escutou falar de Jesus, como você está escutando nesta manhã. Ele escutou que só Jesus é quem salva, só Jesus é quem liberta o homem do pecado, só Jesus é quem liberta o homem da lepra do pecado. E ele ficou naquele pensamento de conhecer a Jesus, mas ele mendigava à beira do caminho. Mas um dia ele escutou um barulho de uma multidão. Ele mendigando às portas de Jericó. Ele ficava ali, pedindo que alguém desse uma esmola, para ele sobreviver. Mas um dia ele escutou uma multidão que ia passando. E ele indagando, perguntando a alguém quem era. E alguém lhe respondeu: é o mestre que vai passando. Glória a Jesus. E ele, quando escuta aquela resposta, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém chega para ele e diz: cala-te, não perturbas o mestre, ele não vai te ouvir. É muitas vezes o que você pensa, quando você escuta a palavra do Evangelho, o que tu está praticando, manda tu te calar e não escutar a voz de Jesus. Tampa teus ouvidos, deixa tu cego, materialmente cego, para que tu não enxergue o que está acontecendo ao teu derredor, que Jesus está dizendo que está às portas para vir buscar o seu povo, aqueles que ele escolheu. Glória a Deus. E Bartimeu continua o clamor, mesmo aquele
homem falando que ele se calasse, mas ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E para surpresa daquele que mandou Bartimeu se calar, porque Jesus, ele não é homem. Jesus, ele era homem, era Deus, mas ele não era exaltado, ele é humilde, ele é o amor, ele é a verdade, ele é a vida. E Jesus para aquela multidão, e nos olhos da fé eu posso dizer que todos ficaram assim, pensando por que ele parou. E ele escuta a voz de Bartimeu e manda o seu discípulo chamar ele. E o seu discípulo chega até Bartimeu e diz: tem de bom ânimo, o mestre te chama. E o mestre que chamou Bartimeu está te chamando nesta manhã. O mestre que chamou Bartimeu está dizendo: vem quando é tempo de me achar, vem quando eu estou perto. Nesta manhã, não deixa passar a oportunidade de se aproximar de Jesus. Não deixa passar a oportunidade de aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço de sangue por ti, por mim. Como é que tu tem a coragem de rejeitar o sacrifício de Jesus pelas obras que tu pratica hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Faz uma troca. Muda de vida. Passa de morto para ser vivo como Jesus. Jesus teve morto, mas vivo está, porque ressuscitou ao terceiro dia. E ele venceu por nós. E nós estamos aqui nesta manhã pedindo que você abra a porta do seu coração para Jesus entrar. E o discípulo, quando chama Bartimeu, a palavra nos diz que ele lançou da capa e saiu ao encontro de Jesus. E quando chega próximo de Jesus, Jesus pergunta o que ele quer que ele faça. E Bartimeu diz: Senhor, eu quero ver. E Jesus diz também: eu quero, veja. E nesta manhã Jesus está dizendo: tu quer ver? Tu quer abrir teus olhos espirituais? Tu quer ver o erro que tu está andando? Tu quer ver o erro que tu está cometendo? Vem para perto de mim, que eu quero te libertar e eu quero te dar nova vida. Nesta manhã, tu está com a oportunidade como teve Bartimeu. Jesus diz na sua palavra que bem-aventurado aquele que não viu ele, vai crer na santa palavra que está escrito nas santas escrituras. E nós estamos apregoando hoje o santo evangelho que está escrito na lei, na palavra de Deus, que é as santas escrituras. E agora Bartimeu muda de vida. Bartimeu era um mendigo, mas agora ele é mais um que está na multidão, seguindo a Jesus, glorificando o nome do Senhor e já preparado para viver na eternidade, naquele grande dia que todos serão chamados ao encontro do Mestre para viver com ele na eternidade. E num dia diferente, não mudou nada. Jesus é o mesmo. Ele não mudou, quem mudou foi o homem. Tu tem a mesma oportunidade que teve Bartimeu, porque tu está abrindo o caminho e Jesus está passando. Jesus está passando aí onde tu está. Mas Ele quer que tu abra a porta do teu coração para Ele entrar. Ele quer que tu se aproxime dEle. E nesta manhã tu está com a oportunidade de se aproximar e de aceitar Jesus para que Ele entre na tua vida através do Santo Espírito Santo. Qual é a decisão que tu vai tomar? Tu
Tu vai aceitar Jesus nesta manhã ou tu vai viver nesta vida de engano que tu estás? Eu estou perguntando, onde é que está a primeira pessoa nesta manhã que aceita o sacrifício de Jesus, que aceita Ele como Salvador da sua vida, que aceita Ele para você mudar de vida? O que adianta, meus irmãos? Você trabalhar, você viver numa luta, você vivendo, caminhando aí, absolutamente não sabendo qual é a sua direção. Você não está sabendo o que você está fazendo. Mas a partir do momento que você receber Jesus na sua vida, você vai saber qual é a sua direção. Você vai saber para onde é que você está indo. Você vai saber qual é a sua garantia de vida. Porque do jeito que você está, você não sabe. Você não sabe para onde é que você vai. Mas a partir desse dia, a partir do dia que você se aproximar de Jesus, que Ele limpar as tuas vestes, que Ele deixar você limpo como deixou aquele leproso. Só que ali era uma doença mundana e não é diferente da de hoje. A de hoje é pior do que aquela. Porque o pecado, ele, além de ser mundano, ele mata o homem e leva o homem para o inferno. Mas tu tem hoje a oportunidade de se libertar, de ter Jesus como segurança de vida, para viver com Ele na eternidade. E para concluir, eu quero perguntar onde é que está a primeira pessoa nesta manhã, que está escutando esse serviço de som, que vai aceitar Jesus como um Salvador da tua vida, para tu saber qual é a tua direção, para tu saber, hoje eu sei, quando eu for recolhido dessa terra, eu sei para onde é que eu vou. Eu vou para o meu Senhor que eu aceitei naquela sexta-feira, pela manhã, ali naquele lugar, eu vou morar com Ele na eternidade. Onde é que está a primeira pessoa nesta manhã? Onde é que está você para receber aqui a oração? Para o nosso pastor orar por você. Aqui nós estamos oferecendo a você riqueza e prosperidade. Nós estamos oferecendo a você carro de luxo, nem apartamento, nem fogueira santa. Nós estamos oferecendo a você Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Nós estamos te oferecendo a oportunidade de você aceitar e se libertar deste mundo que está à beira do caos. Que Deus te abençoe e que você tenha uma nova oportunidade. E você ainda está com a oportunidade, porque para continuar até o término desse culto, quando nós estivermos aqui, você ainda está com o tempo de vir se render diante de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus pela palavra de Deus.